Sejam bem-vindos ao Sexta na Casa. Não eram muito bem-vindos, nós combinou de novo. Sejam bem-vindos ao Sexta na Casa. Você vai começar. Agora ela fala quando tiver ouvindo. Boa noite, pessoal aqui de casa. Tudo bem com vocês? Bom, hoje o Sexta na Casa é um pouquinho diferente. Para começar, eu sou a Beatriz. Eu sou a Yasmin. E aqui hoje com a gente tem uma plateia. Para vocês que estão aí em casa, vou pedir para vocês que não são inscritos, já curtirem o vídeo, se inscrever no canal, porque é uma forma do YouTube entender que é um conteúdo importante e entregar para outras pessoas. Isso, deixa seu like também e já compartilha com seus amigos aí em casa. E a gente quer saber o que vocês acharam do programa. Por isso, comentem. Se vocês tiverem uma dúvida, se vocês estão gostando, se vocês não gostaram das apresentadoras, podem comentar. A gente quer saber o que vocês estão achando. E, no final, vai ter um sorteio. Então, você tem que comemorar parabéns, Sexta na Casa. E aí, através dos comentários, a gente vai fazer o sorteio no final da live. Então, fica com a gente. Fica com a gente até o final, hein? E, para começar, a gente quer chamar os convidados especiais. Que hoje a gente tem convidados especiais. Pode vir, nossos convidados. Mário e Felipe. Eles estavam na dúvida. Eles estavam, sou eu? Eu não sabia. Eu não sabia que eu era. Você é especial? Bem-vindo, meninas. Graça e paz. Pode dar boa noite para o público de vocês, que não Boa é noite, novo, né? pessoal. Olha, gente, que público bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns, Felipe. Parabéns, pastor. Parabéns, Mano, meninas. parabéns, pessoal. É diferente, né? Com o pessoal olhando a gente assim diretamente. Interagindo, eu bacana, acho. e bacana. Obrigado pela presença de todos também. Vai rolar um microfone para a turma perguntar? Sim, com certeza. Quem quiser, Que legal, é só hein? levantar a mão. A hora que a gente tiver as perguntas, a gente vai entregar. Mas antes, as perguntas são para vocês. Nós temos algumas perguntas para vocês responderem Olha antes só. do tema, porque é aniversário. Vocês vão ter um conteúdo hoje, mas a gente quer saber algumas coisas deles, né, amiga? Vamos lá. Primeira pergunta. Tempo. Brincadeira. Como surgiu a ideia do Sexta na Casa? Como surgiu a ideia do programa? Você quer falar? Eu falo. Pode ser, tipo, cada um Vocês não responde ensaiaram um. para falar junto, igual eu e Yasmin? Você começa, eu... Porque não falaram, não combinaram com a gente. Surpresa, galera, surpresa. Bom, então, já há muito tempo a gente vem pensando numa ideia, logicamente, a internet hoje, como foi falado, é uma fronteira, é um lugar sem fronteira. A gente pode alcançar muita gente e em muitos lugares. Então, a ideia era que a igreja, a comunidade Templo Vivo, pudesse prover, né, através dessa plataforma, num ambiente de live, uma mensagem mais, digamos assim, do cotidiano. Como enxergamos Deus, a fé, como enxergamos a atuação de Deus no dia a dia. Porque a fé que a gente vive, ela é uma fé que se vive no chão da vida, né? Então, tirar esse ambiente assim, não é um culto, mas uma live de ensino, onde a gente quer colocar para o público nosso como seria o entendimento da fé acerca de assuntos do dia a dia. Perfeito. Então, assim, ela nasce, né? Eu lembro, pastor, que quando nós iniciamos isso, hoje é um programa, tem um nome, tem um roteiro, mas eu lembro que há 3 anos atrás, mais ou menos, começou-se a ideia de vamos fazer uma live, vamos... E aí a gente começou no seu quarto. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Encerraram-se os cultos presenciais. E aí a gente começou, o pastor estava querendo fazer e tinha uma dificuldade também. E aí foi onde eu me propus, nós conversamos e começamos o Sexta na sua casa. Não esse. E foi bacana, de lá para cá a gente tem tido muitas experiências, várias trocas de ideias, né? E a ideia aqui, eu lembro que a gente conversando, é interação. Atingir um público. A internet está cheia de conteúdo hoje, tem muitas informações. Se você quiser, hoje você pode procurar qualquer conteúdo, qualquer assunto, teológico, bíblico, não bíblico, você consegue achar na internet. A nossa proposta era falar sobre
como bem disse o pastor, coisas do dia a dia, coisas cotidianas que o crente, que o cristão passa, para que a gente pudesse facilitar de alguma forma essa ideia, as informações, para que a gente pudesse passar por esses dias de forma mais leve. Eu acho que a gente tem aí ou conseguido ou pelo menos tentado. Aí digam vocês. Bom, agora a gente quer saber o que vocês mais gostam no programa. Quando tem queijo, Salame. salaminho, quando tem comes e bebes. Bom, eu assim, obviamente, o que me motiva a estar aqui é a palavra, poder compartilhar essa mensagem que às vezes fica como um turbilhão dentro da gente e a gente quer passar isso adiante, né? E aí encontrei no Felipe esse apoio e nos demais, obviamente, mas poder fazer essa ideia, é a troca de ideia, é a troca de informação, é o bate-bola, às vezes uma dúvida que um tem, o outro tira essa dúvida. Então eu gosto mais dessa interação e de poder partilhar do que nós estamos aprendendo com Deus. Eu particularmente também, mas se é para falar de um ponto específico, eu gosto da pós-live nossa. Essa é gravada, né? Um make-off ou alguma coisa do tipo, né? Mas depois que a gente termina a live aqui, que a gente papeou, falou sobre o assunto, aí de forma mais leve a gente consegue conversar, não só eu e o pastor, mas os demais que estão presentes, e aí a gente começa a conversar e se deixar, vai longe. Então esse momento pós-live para mim é super importante, eu gosto bastante. Ok, próxima pergunta. Qual foi o tema mais desafiador? Deixa eu começar. Foi um tema que a gente acho que brigou antes da Ninguém sabe. Nós brigamos antes Gravando, de começar a live e aí teve live. Qual foi o tema? Nós conseguimos colocar um semblante. Vocês não perceberam, mas teve uma briga feia antes aqui. A gente discutiu. Não chegamos no denominador comum, mas fizemos a live. Qual foi o tema? Eu não lembro especificamente o tema. Mas falava sobre o quê, mais ou menos? Não era. Era um tema basicamente sobre essas vertentes do calvinismo, arminianismo, mas eu não lembro especificamente o tema. Você lembra? Agora eu lembro da briga, mas eu não lembro do tema. Da pior parte, né? Mas tá A bom. bem da verdade, assim, eu não tem temas mais delicados, né? Assuntos que muitas vezes eles são tratados de uma maneira um pouco mais cautelosa. Vamos lá, tratar sobre questões como Oi? Pode continuar. Tá. A gente tá aqui. Que o termo para ser usado na própria internet já ele causa confusão, mas eu vou usar. De repente a gente pode tomar um problema aí, mas vamos lá. Aborto é um tema difícil de lidar. A homossexualidade ou o homossexualismo é um tema delicado também de tratar, né? E eu achei, embora foi um episódio, na minha opinião, muito bom, mas eu fiquei surpreso com a resposta, o caso do pastor assassino. Verdade. Ou seja, pode alguém que outrora Verdade. alguém se tornar um pastor? Que foi o caso do recém-falecido pastor Guilherme de Pádua. Então, eu achei que foi um assunto interessante. Mexe um pouco, mexe principalmente com a nossa ideia de perdão, de salvação e tudo mais. Legal. Tá. E agora, a gente quer saber também qual o tema que vocês mais gostaram de falar, dentre todos, que eu acredito que foram vários. Mas qual que vocês mais gostaram? A cara de interrogação deles é a melhor.
Então, falar de tudo é sempre muito bom, né? Temas. Por incrível que pareça, eu gosto de falar das questões, dessas pautas delicadas. Eu acho que são os temas mais relevantes de se falar. Eu gosto, embora ele é problemático, mas, por exemplo, a homossexualidade, eu gosto de falar nesse assunto porque eu acredito, que a igreja não está olhando com o devido respeito que deveria olhar para esse lado. Ou ela é muito tendenciosa ou ela é muito liberal. Então, eu acho que é um assunto que... Agora, envolveu a palavra, envolveu a teologia, qualquer assunto para mim. Eu particularmente também gosto dos assuntos mais teológicos, mais específicos, né? Mas esses temas do cotidiano, como esse do pastor que outrora assassinou alguém, depois se converte e torna-se pastor, foi um tema muito bacana também que me chamou a atenção. Agora tem dia, né? Parece que não vai dar certo, dá certo. Tem dia que, vamos arrebentar e... Verdade. Bom, a próxima pergunta é: qual o sonho para o programa? O maior sonho? Computador, Câmera, Fala uma Deus. câmera, uma sala mais ampla. um estúdio. Bom, o meu pessoal, aí vamos falar do meu sonho pessoal. O meu sonho pessoal é realmente que ele... eu gosto dessa expressão, que ele se torne relevante. Que o programa se torne relevante no cenário cristão. Ou seja, que ele de fato... que ele de fato faça reverberar, faça trazer reflexão para a vida das pessoas. Compartilho da mesma opinião. A ideia desde o início foi essa, né? Tentar de alguma forma alcançar as pessoas e ajudar nos pontos mais simples do dia a dia. E quando isso acontece, quando a gente tem um feedback das pessoas que assistem, das pessoas que participam, isso é gratificante demais. Então, enquanto o programa, enquanto a conversa, enquanto o diálogo puder trazer esse resultado, e nós sabemos que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo que faz tudo isso, então eu vou estar bem grato a Deus por isso. Bom, eu sei que vocês estão ansiosos para falar, mas a última pergunta: quais são as expectativas de vocês para o ano de 2023 para o Sexta na Casa? Ok. Bom, minha expectativa pessoal, né, logicamente compartilhada, é que o programa ele comece a ter mais braços. Ou seja, há uma ideia de termos também um outro programa, né? Então, também queremos ampliar isso com um programa, por exemplo, na área, e é um convite já, uma conversa de pé de orelha com o Wagner, por exemplo, Wagnão, que é um programa só tratando do assunto de música. Já existe uma ideia, se um dia, num futuro, a gente fazer um programa na cozinha, cozinhando e falando da palavra, né? Então, também tem essa ideia. São projetos e ideias, mas o meu sonho, por agora, é realmente que a gente alcance. Relevância, né? né? Tenha uma projeção maior. Bacana. Bom, antes de partir para o tema, quero lembrar de quem chegou agora que a gente vai ter um sorteio no final. Então, comentem no chat, parabéns, Sexta na Casa. E quem está aqui também tem que comentar para participar do sorteio. Então, vamos entrar no YouTube e comentar no vídeo. Parabéns, Sexta na Casa. Beleza? Parabéns. Se vocês tiverem dúvida, também vocês podem levantar a mão. Na hora das dúvidas, a gente leva o microfone. Vocês estão super à vontade para interagir com os nossos apresentadores. E agora a gente vai deixar eles falarem, né? Que eu sei que eles estão com vontade, então fiquem com eles e até daqui a pouco. Não, eles falam. Parabéns, eu acho que Muito bom, poderíamos muito bom. trocar aqui e colocar elas no nosso lugar. Se saíram muito, mas muito melhor do que nós. Não, e eu acho que visual também. Isso aí eu nem precisava comentar, né? Então é isso aí, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte: se Deus pode mudar a personalidade ou se ele muda o caráter da pessoa.
qual dos dois? O que vocês acham que Deus acaba fazendo? Porque nós já se deparamos que quando uma pessoa se converte, torna-se cristã, conhece a Cristo, nos parece, aos olhos nus, que a pessoa muda drasticamente. E aí a proposta é, o que muda nessa pessoa? Personalidade, caráter? Bom, o que vocês acham? Defina caráter e defina personalidade. Bom, caráter, ele está mais voltado para valores morais. Então, é tudo aquilo que você tem como valor moral, como bom e ruim, certo e errado. O que define o caráter da pessoa é a cosmovisão, a visão de mundo que ela tem sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é bom, sobre o que é ruim. Personalidade. A personalidade é as características pessoais que nós temos. Bom, eu sou tímido. Isso faz parte. Eu também. Você não. Sou. Valmir também falou que é. Isso faz parte da personalidade. Então, são aquelas características que vocês têm, que eu tenho, que nós temos pessoalmente. Então, isso é personalidade. Caráter é conjunto de valores. Muito bem. E o que isso importa para nós como cristãos? O que importa é assim, no meu ponto de vista, é que isso vai fazer com que a gente entenda quais são as mudanças que o próprio Deus, o Espírito Santo, causa no ser humano para que ele se torne essa pessoa diferente quando se converte, que a gente enxerga lá que é uma pessoa diferente. E sem falar que essa mudança ela causa um impacto para a sociedade muito grande, muito positivo. Ou seja, uma pessoa que outrora dava trabalho, roubava, trazia malefícios para a sociedade, trazia algum certo tipo de problema, quando ela se converte, isso tende a mudar. Então, isso é uma característica positiva dessa mudança gerada. Se é caráter, se é personalidade, isso que é mudado traz consequências positivas para a sociedade, traz consequências positivas até para o cristianismo, para poder enxergar a gente de uma forma diferente. Então vamos lá, para a gente entender, o cara tem um mau caráter, Deus pode transformar. Agora, é isso que nós vamos definir. Agora, se ele é uma pessoa, de repente, brincalhona, extrovertida ou muito tímido, isso aí... Você já está dando a resposta. Então é por aí o caminho. É exatamente isso. A ideia é a gente brincar aqui. Foi um tema bem, eu acho que Mas bem... vamos lá. Se você é tímido, a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Certo. Como é que você vai entrar no céu sendo tímido? Não, mas aí o contexto é totalmente diferente. Não está dizendo sobre timidez de personalidade. O que a Bíblia está dizendo ali é outro tipo de timidez. Explique. A timidez citada ali está mais em relação deixa eu ver se eu consigo pontuar, mas está mais em relação à ação que a pessoa, o indivíduo, faz em relação ao evangelho. Ou seja, se ela é tímida com o evangelho, se ela é tímida nas ações que demonstram o caráter de Deus, se ela é tímida no fazer as coisas de Deus, se ela é tímida no executar, tímida está dizendo ali num contexto de ser introspectiva com as coisas de Deus, no fazer, nas ações, não com a personalidade de você ser uma pessoa que não gosta de falar em público, numa pessoa que não se expõe. Então a ideia é que eu mesmo sendo tímido, na minha personalidade, eu posso ser um guerreiro no Evangelho. Toda certeza. É isso que a Bíblia nos mostra, né? Então tá bom. E um exemplo bacana para a gente começar a pensar aqui, e eu acho que é o mais nítido de todos no Evangelho, com relação à mudança, né? Mudança de caráter, vamos lá. É Paulo. Paulo, para mim, é um exemplo máximo de mudança de caráter, de mudança de comportamento, de valores. Porque quando Paulo se converte, outrora ele é alguém que perseguia, alguém que mandava matar, e aí quando ele muda, ele torna-se o perseguido.
ele torna-se o algoz. Ele era o algoz, agora ele torna-se o perseguido. E aí ele ainda fala que se for possível, se for preciso, ele morreria por isso mesmo, ele morreria pela causa do evangelho. Então você vê que a mudança é significativa, a gente consegue enxergar essa mudança que é feita por parte de Deus no caráter do ser humano. E os valores que Paulo tinha em relação ao cristão, ao cristianismo e à visão de mundo, mudou totalmente. Agora ele é uma pessoa que conhece a Deus, que enxerga as pessoas e o mundo de uma forma diferente, e agora ele torna-se alguém que é perseguido e agora dá vida pela causa de Cristo. Então mudou drasticamente. Essa é a mudança de caráter que eu vejo que Cristo, que o Evangelho causa em nós. Eu gosto de trazer um exemplo bacana para mim de personalidade agora, não de caráter, mas eu gosto de falar que é muito utilizado, é o tal do Pedrão. Eu gosto de observar para a vida de Pedro antes, durante e pós-conversão, porque você vê que a personalidade dele é a mesma. Ele continua turrão, ele continua briguento, ele continua encarando as coisas de frente, ele não muda absolutamente nada, mas é obviamente que ele torna-se mudado e moldado pelo Senhor, mas ele vai ser o homem que vai pregar o evangelho em Atos e vai ganhar 3.000 Uma vez só. de uma vez só. Então você vai ver que ele continua sendo aquele que primeiro toma a iniciativa, né? Ele já se levanta, ele já prega, ele já dá o início, ele já resolve, ele já é o que, né, Paulo tem que enfrentar face a face. Eu enfrentei a Pedro cara a cara. Ele é o que toma uma decisão errada lá quando ele resolve, né, não misturar as coisas judaicas. Ele é o cara que não mudou em nada a sua personalidade, embora se tornou um cara mais amadurecido, obviamente. Eu gosto de fazer essa comparação, pastor, de personalidade da seguinte forma. A personalidade não muda. O Pedro continuou o mesmo antes da conversão igual e depois da conversão. Atrapalhado, tomando decisões por impulso, mas a gente começa a notar que agora com os frutos do Espírito, com a ação do Espírito com a ação do Espírito Santo, ele começa a não mudar a personalidade, mas ter mais controle sobre si. E isso é bacana da gente enxergar, porque a personalidade dele não mudou, mas ele começa a criar um certo controle sobre o ímpeto, sobre aquele jeitão dele de agir, e nós sabemos que isso é fruto do Espírito, que é o próprio Espírito Santo, porque a personalidade, a timidez, ou a Cláudia, aqui que é mais para frente, né, mais... Eu não sei a palavra, mas... Extrovertida. Bagunceira para nós aqui. Um pouco bagunceira. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar na gente. Mas o controle que nós temos agora através do Espírito Santo, de eu conseguir agora conversar aqui em público, da Cláudia se conter um pouco, é fruto desse Espírito que agora faz parte da gente e consegue, de uma certa forma, nos trazer mais controle. Então, a personalidade não vai mudar, mas o controle que nós temos agora dessa personalidade faz parte desses frutos que nós obtivemos lá quando entregamos nossas vidas, quando nos convertemos ao Evangelho, né? Perfeito. Então, graças a Deus, porque sabe o que eu acho bonito? Eu não posso, Fê, eu não posso forçar, senão vai explodir aqui o volume. Tá. Difícil usar esse microfone? Não, ele é muito sensível. A personalidade dele, cara, é muito sensível. Já o caráter é duvidoso. Olha só, eu gosto de pensar na multiforme maneira de Deus agir na igreja, porque é isso que faz com que sejamos igreja. Igreja não é eu tornar você igual a mim e nem tornar todos nós uma cópia exata uns dos outros. Até mesmo a cópia exata de Jesus, nesse quesito de personalidade. Então, o que é emocionante no Evangelho, que essas características, elas são produzidas no meio de nós, nós nascemos com elas, e elas são compartilhadas entre nós, e é aí onde Deus vai trabalhando as emoções, né? E aí é onde Deus trabalha o caráter, porque o que é de questão de caráter, obviamente que o Espírito Santo vai lapidar, vai mudar, vai transformar, mas o que é das
dessa questão de ser humano de cada um de nós. Um é alegre demais, o outro é um pouco mais introvertido, o outro é mais desanimado, o outro precisa pegar no tranco, mas é aí que está. Quando entendemos essa beleza de Cristo, nós aprendemos a não esperar do outro mais do que ele pode dar, e é onde a gente vai sendo lapidado, o irmão com o seu irmão, diz a palavra, né? O irmão com o seu irmão se afia, né? Ou seja, o ferro com o ferro se afia, o irmão com o seu irmão. Então, aquele é mais assim, você respeita, aquele é menos, você respeita. O importante é que a gente não perca de vista a ação de Deus em todos nós, que é o que nos une. E isso é muito interessante de entender, porque nós temos uma diversidade grande na igreja, de personalidades. Nós temos um grupo de pessoas que pensa, às vezes, sobre um determinado assunto de forma diferente, que age de forma diferente. Isso é bom, isso gera crescimento em nós. Eu tenho uma personalidade totalmente diferente da do Guilherme. Cara, e como eu aprendo com ele? Como eu aprendo? Então, quando a gente começa a enxergar que as diferentes personalidades gera crescimento em nós, a gente acaba parando também, inclusive, de criticar. De achar que... Se torna mais amoroso. De achar que a Cláudia tem que parar de falar, tem que falar menos. Não. Na verdade, isso me motiva a querer, então, ser parecida um pouco com ela. Querer aprender um pouco mais com ela. Então, a gente para até de ver os defeitos, porque nós não temos. É essa característica, né? Então, quando a gente entende que essas diferenças mais agrega do que separa, a igreja vai longe. Esse é o intuito da igreja, né? De viver dessa forma. É aí que ela voa. É onde eu encontro Paulo, e eu acho maravilhoso esse testemunho de Paulo, quando ele diz para a igreja: eu não vejo a hora de encontrar com vocês e dividir o dom que há em mim e compartilhar do que há em vocês. Eu quero daquilo que há de vocês e quero também oferecer o que há em mim. Porque cada um de nós tem algo a completar no outro. E a Bíblia vai nos ensinar, né? Para procurar os melhores dons aonde? Na igreja, dentro da igreja. A gente procura os dons para que eles sejam manifestos, para que dentro da igreja haja manifestação desses dons e nós sejamos, como igreja, como corpo de Cristo, beneficiados desse dom. Um dom de cura, um dom de profecia, um dom de línguas, de interpretação. Então, quando a gente entende que essa diversidade é boa e faz parte, tem que ser assim, a igreja, ninguém segura a igreja. É isso aí. Tem perguntas aí, será? Não sei. O pessoal está meio tímido, meio... Não, é que você explica muito bem. Nada. Vixe, o Panese não pode, não. Aliás, dá gente, até medo. Né, temos ilustres presenças aqui de todos, Muito mas legal. você que ouve nas lives sempre o nome Alexandre Panese, eis que ele está entre nós. Corpo presente. Eu tenho algumas perguntas, mas eu tenho uma fora do tema e uma dentro do tema. Fora do tema vocês usam maquiagem? Meu dente quase saiu agora. Eu acho que eu sou muito quadradão. Eu não uso. Olha, não, eu gostaria de usar. Não, eu já não. falei que nós tínhamos que ter uma equipe para tirar um pouco das impurezas. Não, Muito ainda bom. Não consigo. Fazer as unhas. Aqui na live vocês ficam bem pálidos, aí dá a impressão que vocês estão maquiados. Boa. Fala, Deus. E ao vivo? É a mesma coisa que a... Não é ao vivo. A Denise já está me chutando aqui. As características morais, né, elas vêm através do ensinamento do pai e mãe, cultura, essas coisas, a gente saber o que é certo e errado. E já na área psicológica, agir, reagir, pensar, experimentar, aí nós já estamos falando de perfil comportamental, né, no caso. Eu acredito que a igreja muda os dois, né? Eu acho que ela trabalha nos dois. A pessoa, ela realmente muda se ela encontrar Jesus. E a gente precisa de uma reciclagem quando a gente deixa isso para trás?
Essa é a questão. Boa. Muito obrigado, Panese, bem-vindo a todos, né, e ao Panese também. Eu gosto dessa ideia de a igreja sendo um agente, né, um agente. Eu gosto de dizer que a igreja é uma comunidade terapêutica, né? Então, obviamente que essas questões são moldadas, né? Nós vamos sendo transformados à medida que vamos caminhando. E é óbvio, você anda com alguém um pouco mais, né, introvertido ou extrovertido, você vai tendo a característica também sendo lapidada ali, e isso é importante. Agora, reciclagem é boa? Sempre é. Sempre é a gente fazer uma manutenção e observação de tudo que estamos ao longo da vida aprendendo, o que podemos melhorar, o que temos que abandonar, o que temos que abraçar. Eu acho que eu gosto de pegar o texto que Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Se eu abrir a Bíblia todos os dias no mesmo versículo, vai estar escrito lá, aprendei de mim, aprendei de mim. Então eu entendo que se todos os dias eu não precisar de um aprendizado novo do Senhor, eu vou estagnar em algum momento da vida, e aí é complicado, e aí a gente não cresce, né? Então tudo que a gente puder, né, melhorar, reciclar, aprender, melhoria, é bom. Eu compactuo da opinião. Eu penso que não só nisso, Panese, mas em todas as outras questões do cotidiano da vida em si, nós precisamos refletir, profissionalmente dizendo, na vida espiritual, a gente precisa, sim, ter esse momento de reciclagem. A gente passa atualmente na nossa comunidade por um momento que a gente nos propomos a fazer uma reciclagem, né, algumas mudanças. E como isso tem sido bom, como isso tem sido proveitoso, e também gera em nós crescimento. Porque a reciclagem, o que ela faz com a gente? Ela faz, além da gente relembrar, porque está reciclando, relembrar algumas coisas, te faz agora, depois de muito tempo, depois de anos aí, agora ser mais maduro, aproveitar mais o ensinamento. Você acaba aproveitando mais porque aquilo que você aprendeu lá atrás, com a falta de maturidade um pouco, você não absorveu tanta coisa. E aí, depois que passou-se um tempo mais maduro, mais experiente, passando por dificuldades ou por alegrias também, faz você aproveitar mais os ensinamentos, faz você aproveitar mais o conhecimento que é proposto ali, que é ensinado. Então, a reciclagem, eu acho que a igreja ela tem que ter, em tempos, uma reciclagem em si. Considerando o certo abandono da comunhão na igreja, né? Muitas igrejas sofrem com o pessoal, com a evasão das igrejas, as pessoas só querem ver live hoje em dia. Partindo dessa primícia, né, que a gente tem que ter comunhão, eu quero saber se a comunhão ela é vital, se não necessária, para a mudança de caráter e de personalidade dentro do tema. Maravilhoso. Eu só queria lembrei agora de um testemunho que eu ouvi alguns anos atrás, bastante anos atrás, né? Bastante tempo atrás, de um pastor lá de Boston, pastor Ralph Neighbor. Ele tinha um grupo familiar na casa dele, e nesse grupo familiar ele tinha um jovem com síndrome, né, com autismo. E aquele jovem, no meio da reunião, ele atrapalhava a reunião. Então ele fazia barulho ou perguntava num momento inadequado. E aí os irmãos começaram a se incomodar com a presença daquele menino. E aí chamaram o pastor Ralph Neighbor e disseram para ele, olha, a gente tem que tomar uma atitude, esse menino atrapalha a reunião. E a gente não pode, já tem irmãos incomodados, já tem pessoas incomodadas. E aí ele olhou bem para aquele líder que estava abordando ele dessa forma, ele disse assim, o que vocês estão me dizendo? É que Jesus não é capaz de mudar uma criança como aquela? Vocês estão me dizendo que Jesus não tem poder para transformar uma pessoa como esta? Na próxima reunião, pode deixar comigo. Na próxima reunião, ele chamou aquele menino
E ele percebeu, aí que vem a questão da observação, né? Ele percebeu que aquele menino, com a síndrome dele, ele era muito fã de beisebol. Muito fã. E ele chamou o menino e disse assim: você gosta muito de beisebol, não gosta? Gosta. Você percebeu o técnico de beisebol? Percebi. Você viu que ele faz algumas coisas, ele dá dica, ele quando manifesta ali uma ação, o jogador fica observando ele. Ele falou: percebi, eu sei disso. Ele falou: então, vamos pensar que você é um jogador de beisebol e eu sou um técnico. Lá na reunião, às vezes você faz algumas coisas que não é para fazer naquele momento. E eu, como técnico, quero te ajudar. Você vai ficar olhando para mim. E se eu disser para você, fale, você fala. Se eu fizer o sinal, você faz. Se você me observar e eu fizer outro sinal, você não faz. Diz que na reunião, ele passou a reunião toda observando o pastor. E quando ele ia fazer alguma coisa, o pastor acenava, ele fazia. Quando não, ele não fazia. Isso foi ao longo de muito tempo, pois esse menino começou a crescer dentro do grupo, de tamanha forma que ele se tornou o melhor funcionário do McDonald's naquela cidade que ele morava. Ele arrumou emprego no McDonald's, tornou-se o melhor funcionário e tornou-se um membro ativo na igreja. Tudo por uma ação de empatia e amor da igreja. O que o Panese toca no assunto é maravilhoso, porque a igreja se perdeu em algumas coisas. Primeiro, ela entende comunhão como um ato equivocado. Comunhão não é terminou o culto, vamos comer um lanchinho, vamos conversar, dar risada, olhar não. Comunhão é mais do que isso. Comunhão é literalmente invadir a vida um do outro. Comunhão é avançar o sinal. Aliás, leia a Bíblia perguntando uma coisa: quantas vezes Jesus invadiu o pessoal das pessoas? Invadiu o espaço das pessoas. Ou seja, quantas vezes Jesus foi intrometido? Entrou aonde não foi chamado? Fez o que ninguém pediu? Tudo isso para mudar, transformar a vida de alguém. As pessoas hoje não querem ter suas vidas mexidas. Por isso elas se isolam cada vez mais, formam uma bolha aonde elas são, muitas vezes elas não querem falhar, errar. Por isso elas têm medo, porque se eu falhar, se eu errar, eu vou ser envergonhado. Não quero. E a igreja é justamente o contrário disso. É o lugar onde eu posso ser quem eu sou. Falar o que eu quero, pensar como eu posso pensar. E se estiver errado, ser corrigido. E se eu estiver avançando o sinal, alguém dizer para mim: olha, você avançou. Melhore, mude. E a comunhão provê isso. A comunhão é justamente, esse é o segredo de termos comunhão. É quando eu posso ter a liberdade de dizer para você: irmão, eu acho que você precisa melhorar isso. E você ter a liberdade de dizer: mas eu não vou melhorar. Obrigado, eu vou melhorar. E aí quando a igreja ela pensa em um estilo social, ela entra e sai, aí as pessoas tomam café juntas, almoçam juntas, passam final de semana juntas, mas nunca mudam. Porque elas criaram uma barreira. Aqui você não passa, é meu espaço. Mas quando a gente entende comunhão, que é: eu quero ser melhor e eu quero tornar o outro melhor, aí acabou os espaços. Aí a gente vai ser quem a gente é. A igreja é isso. Aí eu entendo a comunhão. E aí realmente a igreja passa a olhar a comunhão, não é mais como algo agradável a ser buscado. Por isso que eu assisto live. Porque live eu passo a ser o quê? Um consumidor. Então eu estou na minha casa, faço um bom programa aí, muito obrigado. Se não tiver bom, eu mudo de canal. Agora, por isso que o relacionamento conjugal não é assim. Eu não mudo meu casamento porque não está legal, eu tento mudar, transformar.
as relações, eu não mudo, né? Minhas relações de amizade porque não está legal. Não, eu vou mudar. Agora, quando as relações são líquidas, a gente troca de canal. Porque não tem relacionamento. A igreja é justamente isso. Por isso que Deus coloca as pessoas lá dentro. Para que a gente comece a ter atrito. E no atrito, a gente vai se moldando, se amoldando e sendo melhorado. Uau. Eu penso comunhão. Se a gente for ler a Bíblia desde o início, lá, desde o agrupamento, desde que o povo sai do Egito, a gente vai ver que ali já há uma ideia de igreja. A gente já percebe que ali a ideia de Deus querendo juntar um povo ou separar um povo. E hoje a gente presencia, a gente está vendo nas igrejas a ideia de que não, a gente não precisa estar junto. A gente não precisa fazer parte exatamente, fisicamente dizendo. Na pergunta do Panese, eu acho vital a comunhão. Quando tem falta disso, acredito eu que a igreja morre, literalmente. Porque a Bíblia nos ensina que a comunhão ela é intrínseca ao Evangelho. Ou seja, se não tem comunhão, o Evangelho está distorcido. Não é o Evangelho verdadeiro. Então, nós precisamos sim ter comunhão e entender, como o pastor bem disse, o que é a comunhão. Porque é gostoso sentar na mesa junto, tomar um café, comer, almoçar. É gostoso, é muito bom isso. É bacana quando eu tenho a possibilidade de almoçar com o Cido, a gente faz isso algumas vezes com o Valmir, com o Mário. Isso é muito gostoso, porque a gente conversa ali. Mas não é só isso. Não é só isso. Como o pastor disse, é literalmente questionar, perguntar, se preocupar com o próximo, invadir se for preciso. Então, comunhão, a gente precisa entender e começar a enxergar ela de forma mais ampla do que tem sido ensinado e pregado. Comunhão é mais do que isso, é muito mais do que isso. É um estudo muito bacana também sendo feito, e já há muito tempo, e algumas psicólogas têm percebido o seguinte: a falta do toque tem trazido transtornos em muitos casamentos, relacionamentos familiares e na igreja. As pessoas não se tocam mais. O abraço, o aperto de mão, o olhar no olho, o toque no ombro, né? O simples gesto. Isso faz um efeito na pessoa. E às vezes não é muito falar, não. Hoje, por exemplo, eu estava na academia, eu estava pensando, e um irmão em Cristo, que trabalha lá comigo, ele só veio por trás aqui e só fez 2 toques aqui para mim. Parece que eu tomei um choque elétrico. E ele me abraçou ali, né? E teceu algumas palavras de elogio e de comunhão. Então, como nas igrejas isso tem feito falta, ou ele é muito superficial, ou perigosamente ele tem se tornado sensual, né? E aí já vamos para um nível muito complicado, né? Nesse relacionamento. Agora, pasmem, os homens na igreja, jovens, as mulheres, precisam se tocar mais no sentido de saberem que são irmãos cuidadores uns dos outros. Legal. Isso no lar também. Amém. Tratando de características, né, de personalidade, o povo de Deus, né, na época, vocês acreditam que Jesus, quando expulsou os salteadores, os vendedores do templo, ele chegou de forma... Ele sabia, ele tinha caráter, sabia o que é certo e errado, mas ele veio com uma coroa de flores. Por favor, saiam daqui do templo. Como diz, né, João, Mateus, Lucas, ele falou que derrubou mesas, gritou, bravejou lá. Ou seja, todo mundo que tem caráter sabe o que é certo e errado. A personalidade, uma hora, explode. E a gente falha também, né? Nós vamos errar um dia, é natural, né? Mas eu queria saber de vocês,
que vocês acham? Como é que foi Jesus lá na hora lá do vamos ver? Ele chegou com uma pombinha da paz lá e soltou para os caras sair fora? Começa. Ele gosta, né, de dar umas... Com certeza Jesus não foi com flores lá, né? Mas dentro disso a gente não pode colocar que Jesus ou exagerou ou saiu, perdeu o controle de si. Não foi bem isso. Mas ele não foi sutil. Não chegou lá fazendo carinho. A Bíblia é bem específica, né, no que diz. Ele chegou lá de forma ríspida, né, de forma ou bruta, truculenta, mas havia necessidade disso também. Passou-se dos limites ali. Então, eu entendo que se fazia necessário, por isso que foi tomada uma ação desse nível. Então, precisava. Eu acho maravilhoso, porque há uma ideia corrente de um Jesus meio hippie, né? Paz e amor, né? Bondoso demais, legal, fazendo... E aí, brother, beleza? É nóis, hein? E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê um Jesus que muitas vezes se indignou, irou e agiu, né? Por exemplo, falando de política, ele chama o político da época de raposa, né? Ele não tinha papas com fariseus e saduceus, raça de víboras. Ele não tinha meias palavras para cutucar ali pessoas que estavam em desordem, principalmente quando isso pesava, né? Quando isso pesava, perdão, com relação ao mais pobre, né? Ele ia defender a causa. E nesse episódio em especial, ele está sim irado. Então ele vai, não é com plumas e paetês ali não, é derrubando a mesa mesmo. É um estado de comoção mesmo. E dizendo, olha, vocês estão achando o quê? Casa de Deus virou o quê? Bagunça? Bagunça? Comércio? Não, a casa do meu pai. Não é assim para ser tratada, não. Então eu gosto de Jesus porque Jesus era muito engraçado às vezes. Eu acho que as meninas querem falar alguma coisa. Eu acho, elas estão ali, ó. Ou elas vão dizer que acabou. Agora é a hora da gente voltar. Ah, Por isso que a gente está aqui. Bom, enquanto a B pega ali o microfone dela, tem 3 comentários aqui da Tamar Medeiros e eu vou ler para vocês. Deus transforma o caráter, lapida a personalidade e a igreja é uma ferramenta. Tudo depende da ferramenta que Jesus usava, uma linguagem adequada para cada público. Esse menino precisava de uma linguagem que ele entendesse. Hoje mesmo houve um testemunho semelhante. E hoje, o filho autista serve no reino, neto do pastor Josué Gonçalves. amém. Ó. Depoimento bacana. Tamara é minha irmã. Tia. Bom, a gente quer agradecer os comentários que recebemos e também queremos começar o sorteio. Sim. Desculpa. Não, vocês vão começar, mas não vão terminar o sorteio? Não. Como é que é? O livro vai ter uma dedicatória especial. Do nosso querido pastor Mário e do Felipe, que está indo embora, mas ele vai... Vai ter uma dedicatória. Isso. E é esse livro aqui, O Homem que Deus Usa, tá bom? Ele está embaladinho, você vai receber o seu livro embaladinho, mas Não, como que eles vão escrever embalado? mas depois ele vai Não abrir. vai estar embaladinho, porque eles vão abrir para Isso, escrever, ok? Exatamente. Então, eles vão fazer uma dedicatória bem especial para vocês aqui. Pronto, a gente vai fazer o sorteio. Todo mundo que comentou, parabéns, você está na casa. Se alguém não comentou, agora é a hora. Atenção, antes dela fazer o sorteio, Eu posso comentar? pode comentar. Se você quiser, pode comentar. Bom, erros técnicos aqui, galera. Ao vivo é Ao vivo é assim. assim, sempre É? tem. É que antes eu ficava do lado de lá e vocês não viam eu correndo com os erros técnicos.
Bom, aproveitamos aqui, gente, também, a gente tem sonho, mas o sonho, eu tenho usado uma frase que eu, na verdade, acho que li no livro de um autor chamado Alan Brizotti. Recentemente, esse casal querido, pastor Marcos e Cláudia, me levaram a um encontro de casais, e esse pastor Alan Brizotti estava pregando lá, por sinal, um líder, um pregador muito bom, né? E tem alguns livros muito bacanas sobre liderança. E eu li uma frase que marcou-me, né? Tudo que é grande é feito, nunca é feito sozinho, né? Então, aquilo que se faz grande é feito com muitos. Se é grande, é feito com muitos. Porque se você está fazendo sozinho, é porque não é grande o que você está fazendo. Então, obviamente, nós temos conversado, o Fê e eu, sonhos, objetivos, mas tudo isso aqui tem, né, o amparo do Fê Boca, que abraçou essa causa e pôs para funcionar, e ao lado dele formou essa equipe, né, que a gente tem só louvado a Deus. Citar todos os nomes aqui pode correr risco, Tainã, o Yuri, né, e as meninas que já estão aqui, todas cooperam, e não só eles, mas quando na nossa ausência aqui, o Sidão já participou, Valmir já participou, Cladson já participou, né, e outros que vão participar com certeza, saibam que vocês fazem toda a diferença. Muito obrigado. Panese que vai participar. Panese, nós estamos preparando. E aí, o sorteio? Vocês ainda têm chance aí de casa. Se vocês não comentaram, a hora é agora. Até eu É que comentei já. o Valmir quer participar, mas não tem celular? Como que faz? Não, mas a gente já colocou ali na lista. Quem está presencial não tem problema. Olha lá, ó, falou Agora que não quem tem tá celular, online, mas quer participar. Agora vai valer. Sorteio eletrônico? sim. Ó, estamos chiques. Eu hein? tenho uma pergunta. Pode fazer sorteio dentro da igreja? É uma pergunta. Mas não estão fazendo? Tá fazendo agora. Depende. Depende, qual é o prêmio, né? Olha, voltando nessa abordagem do Panese enquanto o sorteio vai, é muito boa essa pergunta da Beatriz, juntando com a do Panese, o texto, porque muita igreja começou assim, na igreja não pode vender nada, porque é comércio dentro da igreja. Aí o pastor chega com o livro dele lá e fala assim, irmãos, quem quiser comprar meu livro, aí tá vendo? O livro do pastor pode, mas a cantina não pode. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver isso. O texto lá é uma outra situação. Tá? O texto lá deixa eu ver se a gente consegue em pouco tempo explicar. Havia uma moeda, né, uma moeda que era usada apenas para as negociações no templo. Então ela era uma moeda para o templo, tinha ali era cunhado, né, imagens com relação ao templo. Então todo aquele dinheiro ele servia para o templo, não servia de modo extra-templo. Então era para as ofertas, para a compra das coisas do templo, enfim. E uma pessoa que fosse ao templo fazer uma oferta a Deus, muitas vezes levava um animal para ser sacrificado. Só que se a viagem dela era longa, o animal sofria com isso, podendo morrer, inclusive, no caminho. Então é mais viável que ele não transportasse o animal. Pelo contrário, ele comprasse um animal ali, mais próximo, e levasse o animal até o templo para ser sacrificado. O que aconteceu é que começou a haver câmbio de troca dessa moeda. Então começou a haver negócio com o dinheiro do templo e o dia a dia. E aí começou a haver uma negociação escusa do dinheiro que pertencia a Deus para uso
indevido. Também, Né? Fora que também estava havendo má fé no uso das ofertas. Né? Então, o cara também, a oferta tem uma exigência, o cara se apoiava naquilo. Então, o que Jesus está fazendo ali e repreendendo ali é o mau uso. Então, vamos lá, agora vou provocar mesmo. Agora vamos lá. Não há problema nenhum de um pastor ter uma cantina numa igreja. Não há problema nenhum do pastor vender um livro que ele escreveu numa igreja, nem fazer um sorteio numa igreja. Mas há grande problema quando um pastor pede uma oferta, dizendo que Deus vai dar em devolução a você. 100 vezes mais, 10 vezes mais. Há um grande problema quando começam a fazer comércio na casa de Deus, diz, quem tem 1000? Quem tem 500 aí? Quem tem isso? Quem tem aquilo? Nós precisamos para isso, para aquilo outro. Há grande problema. As pessoas pouco reclamam disso, mas muitas vezes reclamam da cantina na igreja. Não pode ter comércio na igreja. Mas o pastor está lá pedindo dinheiro quando não é o correto fazer daquela forma. O pastor pode até abrir na igreja, irmãos, estamos em uma reforma, a igreja precisa disso, daquilo. Problema nenhum. Mas quando ele negocia dízimos e ofertas no púlpito, aí ele merece ser chicoteado como Jesus fez. Aí o lombo precisa ser estralado mesmo. Aí a mesa de câmbio tem que ser derrubada. Porque aí Deus não está fazendo troca. E Deus não faz troca, barganha com ninguém. Então, fiquemos aí com essa explanação. Né? Bom, primeiro a gente vai revelar o sorteio. Vou explicar para vocês de casa como funcionou e também para vocês que estão aqui. Cada nome recebeu um número, então cada um de vocês tinha um número. 26 pessoas estavam participando do sorteio. Batemos recorde? Bateu. E a pessoa ganhadora foi A Keiko. Olha, Depois eles vai vão fazer a aparecer na live dedicatória. aqui? Tira uma foto aqui. É. Tô vendo aqui. Não, ficam vocês aqui. também. Foto, ela sai da foto, já estava indo fazer Não foto. é sempre que tem festa. Agora vamos lá, todo mundo. Quanto tempo ela tem para ler esse livro? Senão ela devolve para sorteio. Uma semana? Bom, a gente queria agradecer a presença de todos vocês. É muito importante para a gente, não só quando vocês estão no online, mas vocês estarem aqui. O apoio que vocês nos dão, isso faz Muito total bom. diferença. E o fato de vocês estarem aqui e terem participado no online faz mais diferença ainda, porque quando a gente fala para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, é para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e para que ele possa entregar para mais pessoas e que a gente possa cumprir com aquele intuito que é de levar a palavra de Deus. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui. E agora a gente vai encerrar, então, se eles quiserem falar alguma coisinha, agora é a hora. Eu quero fazer as considerações finais nesse tema. Né? Uma certa feita, uma irmã chegou para o pastor e falou, pastor, ore pelo meu marido. É a terceira vez que ele caiu, o demônio trabalhou na vida dele, ele caiu lá, pastor, com uma outra mulher. Então, o senhor ora para esse demônio ir embora. Eu falei, irmã, e o marido não tem problema de demônio, não. Tem problema de caráter. Então, o que nós precisamos é que ele mude o seu caráter. Demônio não é demônio, é caráter, falta de caráter. Então nós não podemos confundir as coisas. Né? Deus muda caráter, porque Deus transforma e nos molda. Alguém disse, o caráter é moldado pela família e tudo, é verdade. Mas ainda que tenhamos vindo de famílias completamente deformadas, há um Deus que nos formou, há um Deus que o seu caráter é bondade, amor, prima pelas coisas respeitosas, pelas coisas belas. Deus
é um Deus perfeito. E Ele nos transforma a sua imagem e semelhança, ou nos fez a sua imagem e semelhança. Então, creia, você que nos assiste e você que está aqui. Deus pode transformar caráteres, transformar personalidades, porque tudo que Ele quer é imprimir em nós cada vez mais a sua imagem e a sua semelhança, cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, de coração. A vocês que estão presentes aqui com a gente, é uma alegria para a gente. Eu lembro de falar para o pastor que eu queria, que a minha ideia, né, pastor, era ter a live com pessoas presentes. Né? Aí depois a gente mudou, não, vamos fazer a live sem convidar ninguém, só a live mesmo. Mas ver vocês aqui é bom, para mim, particularmente dizendo, é muito bom. E ao pessoal que sempre está presente na live, aí online com a gente, os Alexandres e todo o restante aí, obrigado mesmo. É uma satisfação enorme e que, como as meninas disseram, que essa mensagem, a ideia não é a gente crescer com visibilidade porque somos alguém, porque conhecemos alguma coisa, mas disseminar a palavra de Deus, é fazer com que outros possam ter mudança de caráter também através do Espírito Santo, através do próprio Deus. Então, que esse canal cresça com esse propósito, com esse intuito, de transformar a vida, de mudar a vida, de levar a palavra de Deus até outros lares. Esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito, e que Deus possa nos capacitar e nos abençoar a isso. Bom, a gente vai terminar por aqui. E vocês aí de casa vão ver um vídeo de curiosidades que a gente alcançou no nosso canal nesse ano. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Até a próxima. Eles, né? A gente não. E aí a bênção, que o amor de Deus, a graça do Filho Jesus, comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém. Amém. Felipe, eu trouxe um quibe cru, e você? Eu trouxe uma baguete de frango, alguma coisa. Ó, parabéns. Até lá, gente. Deus abençoe.